Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Que dia maravilhoso para uma live, não é mesmo? Hoje nós temos, gente, uma convidada muito especial, que é a Milene Henriques, lá do Bebê Bom de Garfo, e ela topou fazer essa live com a gente. Então, ó, curtam bastante nossa live, vocês vão amar esse bate-papo. Então, eu vou chamar aqui a Milene para a gente já começar nosso papo sobre ser aí mais saudável. Vamos falar aí com a Milene. E aí? Olá, Bom tudo bem? dia! Tudo bom e Bom você? dia, tudo ótimo, graças a Deus. Ai, menina, você é de Belo Horizonte, né? Sou de BH, sou Ai, terra mineira. Dá pra maravilhosa! desconfiar pelo meu sotaque, né? Que eu sou mineirinha. Imagina, imagina! A Ninguém minha não família queria desconfiar. toda, Milene, a minha família toda é mineira. A família do meu marido toda de Belo Horizonte. Minhas tias. Ai, todo mundo aí é de Belo Horizonte. Eu conheci meu Que marido em Belo legal, Horizonte. É a terra que legal. maravilhosa. Mas hoje você mora onde? E a gente mora em São Paulo agora. Mas os São parentes Paulo. estão tudo em Minas, tá? Beijo, parentes, beijo, família. Ai, gente, eu sou suspeita. Eu amo minha cidade. Minas é Ai, muito especial. maravilhoso. Ah, faz tempo que É. a gente não vai para Minas, mas, ó, estamos chegando. Deixa a vacina chegar que a gente chega aí, gente. Também tô com saudade de ir para São Paulo. Eu ia todos os meses e infelizmente há um ano não vou. Ai, mas tudo no tempo certo, né? Daqui a pouco a gente tá Ai, aí, força total, né? se Por Deus enquanto quiser. vamos ficando só nas lives, por enquanto nos cursos. É isso Daqui a aí, se pouco Deus vem quiser. o presencial. Mi, vamos começar a nossa live. Gente, ó, vocês que estão chegando, tiverem perguntas, mandem perguntas aqui na nossa caixinha de perguntas nessa da interrogação, tá? Milene vai estar respondendo, né? À medida do possível, né? A gente vai estar respondendo. E também, ó, esse aviãozinho aqui do lado, ó, manda ele para quem você quiser aí chamar para nossa live. Quem você acha aí que está precisando aí saber mais um pouquinho sobre essa alimentação saudável, manda esse aviãozinho para essa pessoa, para ela vir assistir aqui a nossa live, curta, compartilhe, porque, gente, vai ser incrível, tenho certeza. Que E bom, estou na vamos lá, expectativa. Mi. Ai, Vamos eu tô lá. aqui, ó, lá em cima, lá em cima. Vamos lá, Mi. Antes da gente falar aí um pouco sobre a alimentação, eu queria saber um pouco sobre você. Um pouquinho sobre a sua história, né? Quem que era a Milene aí antes da maternidade, antes aí da nutrição? O que Milene fazia? Como era a pequena Milene? Então, eu sou nutricionista há 12 anos. Sempre fui apaixonada pela educação nutricional, sempre fiz educação nutricional, desde que eu me formei, eu me trabalho com isso, mas eu trabalhava em diferentes áreas. Eu dei aula para o curso de nutrição por um tempo, educação nutricional. Eu trabalhava em hospital fazendo educação nutricional. Eu já trabalhei em academia fazendo educação nutricional, porque eu sempre acreditei que a educação nutricional é que é capaz de dar autonomia. Eu nunca Sim. fui a favor de passar as dietas sem ensinar o porquê de cada coisa, sem Sim. ajudar essa pessoa a mudar o mindset, né? Mudar a consciência. Eu nunca acreditei nisso. Então, eu sempre trabalhei com educação nutricional. Mas, até então, trabalhava com o público em geral, não Sim. especificamente com crianças. Então, meu mestrado foi com. Eu trabalhei na ciência da nutrição, também sempre fui tentando, mesmo independente da área que eu estivesse, sempre tentando por esse lado da educação, porque eu acredito muito nisso. Isso para mim faz sentido. Sim. Isso para mim é capaz de transformar o mundo de verdade, sabe? Se cada um souber o que fazer para si e para os seus, eu acredito que eu consigo contribuir e deixar o mundo melhor. Então, independente de onde eu estivesse, eu já trabalhei em CTI e eu sempre puxava para o lado da educação nutricional.
Só que aí depois, com a maternidade, eu comecei a estudar muito sobre a nutrição materno-infantil e é claro que o interesse inicial era para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Então, eu comecei a estudar para que eu pudesse ter o melhor para mim na minha gestação e fazer o melhor pelos meus filhos. Só que eu comecei a ver o quanto isso era maravilhoso, que eu poderia ajudar outras pessoas. E eu Sim. tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias. Uma em especial me marcou demais. Eu sempre conto essa história. Agora eu consigo contar sem chorar, mas até um tempo atrás eu sempre me emocionava, Conta, porque conta essa eu história pra gente. eu atendi uma mãe de uma criança que tinha uma deformidade facial, ela nasceu com uma síndrome, ela tinha uma deformidade facial, ela não tinha o palato, ela não tinha o céu da boca, ela se alimentava por meio de sonda, ela respirava por meio de uma traqueostomia. Então, assim, era uma criança bem complicadinha. E para fazer a cirurgia, para ela recuperar dessa deformidade, né, ela faria várias cirurgias. E o Uhum. pré-requisito que o médico falou sua filha tem que pesar 9 quilos. Era uma criança que se alimentava por sonda, mas era muito abaixo do peso. E aí eu acompanhei essa família por um tempo. Eu já estava, assim, muito apaixonada pela nutrição materno-infantil e eu acompanhei essa família por um tempo nesse período meu de estudo. Quando essa criança conseguiu os 9 quilos, né, chegou no objetivo, essa mãe começou a chorar muito. Ela Ah, chorava, chorava, chorava. E ela falou assim comigo: graças a Deus, agora minha filha é normal, ela não é desnutrida mais. Era uma gente. criança que se alimentava por sonda, respirava por uma traqueostomia, né, aquele buraquinho aqui. Ela tinha uma deformidade facial e o que mais importava para essa mãe era o fato da criança ser baixo peso, da criança não se alimentar. E quando essa mãe falou isso, aquilo mexeu demais comigo. E eu falei, gente, Sim. é isso que eu quero fazer. Eu estava num período que eu queria descobrir a minha missão e eu estava conversando muito com Deus e falando, Deus, me mostra qual é a minha missão, qual é o meu propósito, de que forma eu posso trabalhar aqui na Terra para poder contribuir para o seu reino. E eu estava questionando muito isso, e aí parece que essa foi a resposta que eu precisava, sabe? Então, a partir Ah, daí, eu falei assim: é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar famílias a não passar por essa dor de não ver o filho comendo. E aí, com isso, né? Então, eu já tinha o Arthur era bebezinho, então eu já estava uhum. estudando muito de nutrição materna infantil, e aí, daí para frente, eu decidi mergulhar de cabeça mesmo. E hoje tem 5 anos que eu estou só com a nutrição materna infantil. Apaixonada, cada dia Ai, mais. lindo, lindo, lindo. E assim, uma das coisas assim, mais angustiantes assim, pra gente na maternidade, eu acho que é ver o filho não comer, gente. Porque o meu filho, né, autista, então assim, gente, ele chegou numa fase que ele só comia uma coisa. Ele não comia mais nada, né? Então, aquilo é uma angústia, porque você sabe que ele precisa de comer outras coisas, mas ao mesmo tempo você não pode ficar forçando, né? Então, assim, eu ficava maluca, né? E aí você começa a ler, procurar Dr. Google e procura nisso e procura naquilo. E assim, ter alguém assim como você que faz esse serviço, assim, eu amo teu Instagram, assim, já vou falar Que logo, bom, né? Porque que são bom, fico dicas muito assim que feliz. às vezes você nem imagina que pode assim ajudar pra caramba a alimentação da criança, né? E E isso tem ajudado muito. eu sou muito chorona. Então, assim, outra coisa, outra novidade da maternidade, sabe? Eu não era chorona, mas depois que me tornei mãe, eu me tornei a minha mãe, porque minha mãe é chorona, minha mãe chorava por tudo, e eu ficava assim, ai mãe, pelo amor de Deus, eu só dancei ali. Eu dançava balé, eu saía do palco, minha mãe parecia que tinha, assim, morrido alguém, de tanto que ela estava Ah, chorando. mas E a eu gente é achava assim. aquilo um absurdo. Eu ficava assim, ai mãe, eu só dancei uma música, por que que você tá chorando isso tudo? Enfim, eu me tornei isso, gente. Ai, Mas eu me a gente emociono parece que muito com cada vem tudo com a família. maternidade, Milene. Vem tudo. Vem É isso aí. choro, vem manteiga derretida. E eu me emociono muito com cada família, com cada depoimento que eu recebo.
Essa semana em especial, uma família mexeu muito comigo. Eu atendi um paciente que ele tem quase 4 anos, ele ainda não fala. E assim, durante meu atendimento, eu fui vendo algumas coisinhas, sabe, que foi me chamando a atenção. Eu encaminhei essa família para um neuropediatra. E o neuropediatra, assim, não fechou o diagnóstico, né? Foi só uma consulta, mas falou da possibilidade dessa criança ser autista. Uma criança extremamente seletiva. E aí a mãe virou para mim, chorando, falou assim, Milene, eu não me importo se meu filho é autista. Eu não importo se meu filho não vai, se ele não vai falar. Eu me importo se meu filho não vai comer. É, Por quê? é Se ele for angustiante, autista, gente. ele É vai muito viver angustiante. bem. Eu vou fazer o melhor para ele, ele vai viver bem. Se ele não falar, ele vai continuar vivendo. Mas se ele não comer, ele pode perder a vida. E assim, aí ela começou a chorar, óbvio que eu chorei junto. Mas isso é muito sério. Isso é muito Sim, sério. Isso mexe muito com a gente. Eu sim, falo, né? Isso é uma história que eu também sempre falo lá no meu curso. Eu falo isso para nós mulheres, nós, em qualquer, não só mulheres, em qualquer fêmea da espécie animal, qualquer fêmea, nós somos responsáveis por nutrir os nossos filhos. sim. Uma formiguinha, eu imagino que é a fêmea que vai alimentar. Porque, assim, eu vejo no sítio, né, o passarinho vai lá, pega a comidinha, dá na boquinha do filhote. Então, assim, isso é muito importante para a gente, não só nós mamíferos, mas para nós mamíferos em especial, né? Porque desde quando a gente engravida, a gente sabe que aquele serzinho depende da gente. Então, durante a gestação, a gente alimenta esse feto, esse bebê. Depois que nasce, é a gente que amamenta. Então, assim, nós mulheres, a gente está muito envolvido nisso, né, de alimentar essa criança, porque é questão de sobrevivência. Se uma mãe não amamentar, o filho vai morrer. Então, a gente já vem com isso no nosso subconsciente. E aí, quando a gente começa a promover a alimentação, na introdução alimentar, quando isso não dá certo, nós nos sentimos fracassadas, nós nos Sim. sentimos menos mãe, nós achamos assim, onde está o erro? O que que eu fiz de errado? É. Ah, eu Então, pensava isso assim, direto. Ah, meu Deus. eu A acompanhei minha comida não é muitas famílias. gostosa. Ah, eu fiz a transição errada. Tudo. Me culpava por tudo, né? Porque, de uma certa forma, ele comia certinho e, de repente, ele parou de comer, né? Então eu falava, gente, só pode ter sido eu que fiz alguma coisa errada. Ele ficou seletivo assim muito rápido, né? Antes ele comia tudo e de repente ele começou a comer só frango cozido. Só frango cozido. Todos os dias era o frango cozido. Então, onde eu ia, eu tinha que levar uma marmitinha de frango cozido. Né? Eu tenho certeza que várias mães aqui de autistas se identificam. Quando eles gostam de uma coisa, eles só aquilo. Né? E eu ficava assim, meu Deus, já pensou? Quando ele for casar, ele vai chegar na porta lá do altar e vai falar assim, mãe, cadê minha marmitinha de frango? Porque eu falava, nunca vai parar de comer esse frango, meu Deus. É Então, pesado. gente, assim, quando ele começou a comer outras coisas, meu Deus, assim, é tão conforto, tão conforto. A gente não tem paz, né, de ver uma criança não comendo bem, porque a gente sabe que uma hora ou outra isso vai trazer consequências, isso vai trazer prejuízos, não só prejuízos nutricionais, porque isso é óbvio, mas prejuízos sociais, né, que é isso que você falou. Como que Sim. uma pessoa que só come frango vai casar? A gente pensa em tudo isso. Porque a Gente do alimentação vai céu. muito além da nutrição, né? A alimentação é socialização, a alimentação é pertencimento, né? De uma cultura, de uma casa. Então, eu imagino quanto uma família, né? Assim, eu só imagino, não consigo sentir exatamente isso. Graças a Deus, né? O Arthur e o Heitor, meus 2 filhos, comem super bem. Mas eu fico imaginando para uma família que gosta tanto de se alimentar, que tem tanto prazer à mesa, como deve ser lidar com a situação de uma criança que não come nada. Porque isso é pertencimento. Cada família tem a sua tradição, a sua cultura. Aí você tem lá a sua tradição de Natal, de fazer aquele prato especial, a tradição Sim, de de. comer pra caramba e tal. E aí, de repente, vem uma criança que quebra tudo isso. Então, isso é muito forte, isso mexe muito, não só com as mães, com o casamento, né? Uma outra coisa que me motivou muito
que duas pessoas que eu acompanhei também nessa época que eu estava tentando encontrar o meu propósito, uma pessoa, ela sempre falou que ela queria ter dois filhos em sequência, assim, ela queria ter um e ter outro imediatamente, para que eles fossem muito amigos, muito próximos. E aí, quando ela me procurou, o filho mais velho tinha uns 2 anos, e ela falava assim: o meu sonho era ter uma família grande, eu queria dois filhos bem pertinho, quem sabe até o terceiro. Mas depois da dificuldade do meu filho alimentar, eu não me sinto mãe. Eu não me sinto digna de ter mais um filho. Eu desisti da maternidade. Eu não me arrependo do meu filho, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria sido mãe. Então, assim, para uma mãe falar isso, né, é muito É pesado. muito triste. E uma outra família que o casamento tinha acabado porque o marido culpava a mãe já me sentindo culpada, e ela falou assim: eu não consigo conviver mais com isso. E eu pude ver, sabe? Eu falei assim: Deus, esse é o meu propósito. Porque, assim, ajudando uma criança a comer melhor, não estou contribuindo só para a saúde dela. Eu estou contribuindo para a família. Família é propósito de Deus. Então, assim, eu estou contribuindo para a família viver melhor. Eu estou contribuindo para essa criança lá na frente ser um indivíduo que vai conseguir participar desses contextos, né? Então, isso para mim é muito lindo. Eu amo. Ah, e Mi, antes da gente começar aqui a responder algumas perguntas, já estão chegando. Gente, mandem as perguntas aqui nesse interrogação, na caixinha de perguntas. Porque se vocês mandam aqui nos comentários, elas somem. Eu queria te perguntar quando que surgiu o projeto Bom de Gar, Bebê Bom de Gar. Então, tudo começou com o Arthur. Eu tenho dois filhos, eu tenho o Arthur e o Heitor. O Arthur Lindos, acabou de fazer lindos, 3 gente! anos e o Heitor acabou de fazer 3 anos. Eles são do mesmo dia, né? Pri? Não sei se você sabe dessa história. Os dois nasceram dia Que 24 de maio. maravilhoso! Não foi programado por mim, tá? Dois partos naturais, Olha, mas eles nasceram no mesmo dia. Então, o que Arthur tem seis lindo, anos, né? gente. Fez agora há 15 dias 6 anos, e o Heitor fez 3 anos. E aí, como eu falei, eu já estava nessa busca pelo meu propósito, eu já estava tentando me reencontrar ali na minha profissão. Eu trabalhava muito, eu ficava o dia todo fora de casa, porque eu trabalhava no hospital durante o dia e à noite eu dava aula na faculdade. E eu queria muito mudar aquilo, né? Mudar a minha vida, encontrar o meu propósito. Como eu falei, a princípio foi uma questão egoísta, né? Eu entrei na materna infantil por mim, porque eu queria fazer o melhor para mim e para os meus filhos. Uhum. Porém, depois, né, de todas essas histórias, eu comecei a querer, eu desejei fazer isso pelo outro, mas no início não, era por mim. Eu queria trabalhar menos, né? Assim, trabalhar menos é por ilusão, porque hoje eu trabalho muito É, mais, mas eu trabalho dentro de casa. Mas eu queria trabalhar, eu queria ter a oportunidade de acompanhar os meus filhos. Quando o Arthur andou, ele ficava com a minha mãe, e minha mãe me mandou um vídeo, né, com o Arthur dando os primeiros passinhos, e eu chorava ah, demais. E a minha amiga falou assim, a minha amiga ainda não era mãe, então não entendia muito bem isso não. É uma fisioterapeuta, ela estava comigo do lado lá no hospital, e ela falou assim: mas por que você está chorando? Você estava com medo do seu filho não andar? Eu falei: não, eu só queria falar para ver os primeiros passinhos dele. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de ver, sabe, de tudo isso acontecer. Então, eu já estava nessa busca. E aí, como o Arthur era o bebê bom de garfo, sempre foi. O Arthur era criança da propaganda que troca o chocolate pela chicória. Ah, o Arthur, ele é assim. E aí, um primo meu falou assim: Mila, ele me chama de Mila, né, minha família? Por que não levar isso para outras mães? Eu não tinha nem Facebook, nem Instagram. Não, Facebook eu tinha, né? Mas na época nem existia Instagram. Mas eu nem entendia como que esse trem funcionava. E ele falou assim: começa a divulgar isso, sabe? A mostrar o que você faz com seu filho para ajudar outras famílias. E assim começou. Só que eu achei assim: eu vou gravar aqui umas aulas. Peguei meu celular, gravei umas aulas na minha aham. casa e falei assim: vou ajudar algumas pessoas. Achando assim: beleza, vou ajudar umas 100 pessoas com isso daqui. E hoje eu tenho, somando todas as minhas redes Milhares, sociais, eu tenho gente. mais de 300 mil seguidores. Eu tenho mais de 20 mil alunos nos meus 3 cursos. E assim, graças a Deus, consigo levar isso para muita gente. Mas foi assim, a minha inspiração para o bebê Bom de Garfo foi o meu Arthur.
e que é o meu bebê bom de garfo, bebê, né, gente, com 6 anos. E agora não é bebê mais eu não. tenho o Heitor. É, e agora o Heitor, que também não é mais bebê, mas graças a Deus é muito bom de garfo também. Ai, maravilha. Ó, vamos responder aqui umas perguntinhas aqui. Deixa eu mexer. Ó, vamos lá. Tenho gemelar de 4 anos e eles têm preguiça de mastigar. Não se alimentam direito e eu fico muito triste. Você tem alguma dica? É, sim, olha só, o que que acontece? Mastigação envolve músculo. A gente precisa de músculo para mastigar. Se a gente não usa o músculo, o que que acontece? O músculo que não é usado, ele vai enfraquecendo, vai ficando mais difícil mesmo. Então, a primeira coisa para essa família, né, para essas duas crianças, é fazer. Nossa, gente, tá um barulho horroroso. Não sei se vocês estão Não, ouvindo. tá pouco, tá Não, pouco. é porque eu moro num apartamento, né? E no meu prédio tá proibido obra durante a semana, porque tá todo mundo de home office. Ai, Então, faz eles muito bem. liberaram sábado de 9 a meio-dia. Então, de 9 a meio-dia no sábado, Tá todo todo mundo mundo tá ali, ó. sujo. Não, Aí tem mas não uma tá muito furadeira bem barulho, não. agressiva, mas eu espero que dê para vocês ouvirem aí. Maravilha. A Mas gente tá é, acostumado, Lilian. Tá é acostumado. assim. Mas então, o que que acontece? Tem que promover. Primeiro, tem que criar oportunidade para essas crianças terem acesso a alimentos que exigem a mastigação. Eu não sei em qual grau essa dificuldade vai. Com 4 anos, se houver a necessidade de fazer adaptação, por exemplo, amassando a comida ainda, essa família precisa procurar a ajuda de um fonoaudiólogo para entender até que grau isso está acontecendo, né? E aí o fonoaudiólogo vai ser o profissional que vai ajudar com isso. Mas se não for algo tão, né, assim, se essa criança, eles têm preguiça, mas eles dão conta, vamos dizer assim. Uhum. Então, para estimular é oferecer alimentos que promovam essa mastigação. Para músculo funcionar, o músculo tem que estar ativo. A gente tem que usar. Então, coloque as crianças para mastigar e vai fazendo isso de uma forma lúdica, porque criança aprende a partir do concreto, do que eles conseguem Sim, entender hoje. Não sim. adianta você falar assim, ah, você tem que mastigar, filho. Não. Tipo, o que é Traz isso para o mastigar, real. mãe? Nem sabe, né? Traz isso para a realidade da criança, para o contexto. E vai fazendo de uma forma lúdica, né? Por exemplo, pega a cenoura. Ah, como que o coelhinho come cenoura? Vamos ver? E a família precisa, né? Comer, eu sempre falo isso, gente. Comer é um Verdade. ato aprendido. E para ser aprendido, por ser aprendido, ele tem que ser ensinado. Né? Ah, a gente aprende a ler, mas alguém tem que ensinar a ler. A gente não aprende sozinho. Comer essa é a grande questão, esse é o grande erro, né? Que nós todos cometemos e eu cometi um dia, tá? Não é porque eu era nutricionista que eu tinha esse conhecimento. Eu cometi o erro de achar que comer era natural, vinha de fábrica. Eu Uhum. achava assim, ah, todo mundo sabe comer, né? Simplesmente ter oportunidade vai comer. Se tiver com fome, vai comer. Não é assim. Então, para comer, a gente precisa ensinar. E como que a gente ensina? Por meio de exemplos, né? Quando essa família senta para comer junto e os pais estão ali mastigando, usando os talheres, se comportando à mesa, a criança vai tendo noção de tudo isso e vai aprendendo como fazer. E aí, no caso, para estimular a criança a mastigar, né, vai contar a história do coelhinho que tem o dente forte, que consegue roer a cenoura, e os pais vão estar juntos comendo também. E aí pode fazer movimentos exagerados, né? Vamos ver. Como será que o jacaré, com aquele dente forte, consegue mastigar? Será que é É. assim? E vai contando historinha e vai mastigando bem exageradamente. E cria musiquinha. Ah, só depois que acabar a musiquinha é que a gente vai engolir. Não, a mamãe vai contar até 10. Tem que mastigar enquanto a mamãe conta até 10. Na hora que contar até 10, a gente engole. E é assim que vai. É sempre dessa forma. Nunca é forçando e nunca é usando os nossos argumentos. Porque o cérebro da criança funciona de uma forma diferente. Né? O cérebro da criança ainda não tem a construção, né? A maturidade de falar assim, ah, tem que comer porque senão vai ficar doente. Tem que mastigar porque senão o músculo vai ficar fraco. Isso é muito abstrato para uma criança Muito. entender. Nossa.
e é óbvio que ela não vai ter motivação para fazer. Aqui em casa, assim, acho que uma das coisas que motivou bastante o Iô é que a gente sempre come à mesa. Então, assim, se ele tá com fome e tal, eu já falo assim, vai lá e coloca a toalha na mesa. Então a gente coloca a toalha na mesa, eu sento com ele, e aí a gente. Nem que eu coma assim, tipo, metade de uma coisinha, eu sento e como com ele, né? Então isso incentivou muito ele também a querer comer outras coisas, que eu sempre coloco ali pra ele, né? Tudo que a gente tá comendo, eu coloco pra ele, mesmo que ele não coma, né? E isso incentivou bastante ele a querer comer, viu? Ajudou Mas é muito. isso mesmo, é assim que vai funcionando. É É, os exemplos. A criança, ela aprende por meio de exemplo mesmo. é verdade. E deixa eu te perguntar, Mi, eu queria saber um pouquinho sobre o ciclo da recusa. Explica isso pra gente. Porque aqui em casa eu tenho certeza que tivemos isso, ainda temos um pouquinho. O ciclo da recusa ele é muito comum porque em todos os momentos. Eu sempre falo assim, gente, cada criança é única, não vamos generalizar. Até no curso, né? Eu dou as estratégias, claro, que são gerais, mas eu tenho tentado cada vez mais pensar. Olha, se é assim na sua casa, faz desse jeito. Mas não, se é assim, faz dessa outra forma. E aí, né, as alunas mandam mensagem para a gente ir adequando aquilo ali Cada ao um que tem um pode ser ritmo. melhor para aquela família, né? Porque o meu contexto é diferente do seu contexto. E mesmo quando a gente fala assim, ah, criança autista. Gente, autista não é um diagnóstico que a gente. Todo autista tem esse sintoma. Não. Não, Cada um é de um jeito. é completamente diferente. É. Mas, quando eu falo que todas as crianças vão passar em algum momento por uma dificuldade na aceitação de alimentos, isso de fato acontece para todas as crianças, sem exceção. Por quê? Em algum momento, a criança vai ter um dente nascendo, em algum momento, essa criança vai ter uma febre, em algum momento, essa criança vai ter um desajuste intestinal, ou vai ter uma diarreia, ou vai ter uma constipação, ou uma mudança de rotina, um salto de desenvolvimento, um pico de crescimento, uma noite mal dormida, enfim, muitas coisas interferem na aceitação de alimentos. Então, todas as crianças, sem exceção, vão passar por uma dificuldade alimentar em algum momento, especialmente nos primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos de vida. E aí, depois, com 2 anos, vem a fase da recusa, que ela é natural. Com 1 ano, diminui a aceitação em termos de quantidade. Com 2 anos, a variedade que vai sendo prejudicada. Então, assim, todas as crianças no planeta vão passar por alguma fase que seria transitória na aceitação de alimentos. Seria transitória em muitos casos, mas não em todos. Enfim, o que acontece é que nesse momento, aquela criança que vinha comendo bem, ela deixa de comer, por exemplo, porque o dentinho está nascendo, ela está se sentindo incomodada. Só que os pais, sem conhecimento, eles pensam assim, comia de tudo e parou de comer, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aquela questão que nasce a mãe, nasce a culpa. Aí a gente já começa a se culpar, né? O que eu estou fazendo de errado? A gente tem que arrumar ali um jeito do menino voltar a comer. A gente tem que arrumar um jeito da criança voltar a comer. É exatamente isso que acontece. E aí, essa família busca por ajuda, é óbvio, né? Assim, eu não sei como fazer, eu vou perguntar a alguém que sabe. Só que aí a gente joga na internet, a gente pergunta, é a primeira coisa, né? A gente vai na internet antes de qualquer coisa. É isso. A gente vai para a internet, para o doutor Google, a gente pergunta o pediatra, que é a pessoa que está mais próximo, né? Então, assim, quando a gente procura um profissional, geralmente é o pediatra, enfim, a gente procura ajuda com a melhor das intenções, porém, é aí que o ciclo inicia. Por quê? Na internet, a gente não acha as informações adequadas para o meu contexto, lembrando que cada criança é única. A criança que não está aceitando alimentos porque o dente está nascendo, o comportamento é diferente de uma criança, por exemplo, que teve uma alteração na rotina, que está com o sono prejudicado. Então, a gente precisa entender a causa raiz. A gente tem que entender o motivo pelo qual essa criança não está comendo. No entanto, quando a gente joga no Google, o que a gente recebe são orientações gerais. Quando a gente pergunta para um profissional da saúde, um pediatra, que seja, ele vai dar orientações com base nos conhecimentos gerais. Por quê? Nenhum profissional da saúde, nem o nutricionista,
tem acesso a informações de seletividade alimentar como parte do curso. Né? Eu não aprendi isso no meu curso de nutrição, eu aprendi isso nos milhares de cursos que eu fiz depois. E aí, nesse momento, o ciclo da recusa ele inicia, por quê? Eu busquei ajuda, meu pediatra me deu um conselho, eu coloquei em prática e não deu certo, essa criança vai. Porque assim, se eu coloco em prática uma estratégia inadequada, essa criança, ao invés dela comer melhor, ela vai se afastar cada vez mais do alimento. Então, ela deixa de comer cada vez mais, a mãe fica cada dia mais preocupada e começa a colocar tudo mais em prática ainda. E aí, a criança vai recusando ainda mais e a mãe pressiona mais e a criança continua recusando e vai se afastando cada vez mais e a família vai pressionando mais. Pronto, o ciclo está completo. Ô, Milene, e quando a gente ouve assim do pediatra, ai, deixa ficar com fome. Pois é. Esse para mim é o conselho contraproducente que eu falo, né? Totalmente. É o conselho errado que mais acontece. É o que mais acontece. Porque a gente acha, inclusive os profissionais da saúde acham, inclusive eu já achei um dia que comer era simplesmente ter fome. Se tiver fome, vai comer. E aí começam esses conselhos, deixa com fome que uma hora come, mas não é assim que funciona. Só que aí a criança vai ficar. Gente, nós adultos, quando a gente está com fome, a gente fica irritado. Mas a gente consegue entender que a gente está com fome. Então a gente vai lá e come. A criança fica irritada, mas ela não consegue entender que ela está irritada porque ela está com fome. E aí o comportamento dela vai ser o quê? De chorar, de fazer birra, de lutar contra. Já, né, todo pai já ouviu falar que quando a criança está com sono demais, ela tem mais dificuldade de dormir, né? O efeito vulcânico lá. Sim. Criança com muito sono, ela fica agitada. A criança com muita fome, ela tem dificuldade para comer. E existe também um motivo fisiológico, né? Tem algo que acontece no nosso corpo que justifica isso. Quando a gente fica com muita fome, Pri, quando a gente fica um longo período sem alimentar, o nosso corpo ele precisa de energia rápida. Ele precisa que caia energia rápido na corrente sanguínea, porque senão a gente vai morrer, a gente vai passar mal. É questão de sobrevivência. Se eu continuar com fome, eu não vou dar conta de continuar mantendo meu organismo funcionando. Então, o que o corpo faz? O corpo começa a produzir estímulos para que a gente tenha fome de comer algo que vai providenciar aquela energia rápida. E o que dá energia rápido? Carboidrato, açúcar. Sim. Por isso que quando a gente está com muita fome, a gente vai querer comer doce, macarrão, arroz, um hambúrguer dos batata. fast food. Ninguém no planeta com muita fome vai falar assim, que vontade de comer um alface. Não existe. Não existe. É fisiológico, tá? Por quê? Porque o alface não vai dar energia rápida. Então, isso acontece conosco, com os adultos. E isso também acontece com a criança. A criança que não recebe comida, ela vai ficar com fome, né? Aí o pediatra falou, deixa com fome. Só que a criança vai ficar com fome, ela vai ter necessidade dessa energia rápida. Ela vai querer o biscoito, ela vai querer o chocolate, mas ela não vai querer a comida. Então, isso prejudica demais, né? Porque aí a família fica assim, mas poxa, eu já fiz tudo. O pediatra falou para deixar com fome, eu deixei com fome e ele continua não comendo. E não vai comer, gente, não vai. Não vai comer, não adianta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é por isso que o ciclo da recusa ele é tão sério e é tão fácil da gente ficar preso nele, da gente cair e permanecer nele. Porque a gente começa a acreditar, né, a partir desses mitos, desses conceitos equivocados de que comer é natural, de que comer é fácil. E aí a criança ela vai ficando cada vez com mais fome, cada vez com mais dificuldade para comer. Sim. Nossa. Ai, meu Deus. Eu tô aqui só pensando no que eu já fiz, o que eu não já deixei de fazer. Vamos lá para as perguntas, Mi. Tô amando. Que bom. Eu acho que essa é uma pergunta bem clássica aqui, bem legal da gente fazer. Ó. Minha filha tem 3 anos e não quer comer legumes e frutas. O que eu faço para mudar isso? Aqui o Iô só come maçã, viu, Mi? Só maçã. No caso
do seu filho, existem outras particularidades que precisam ser consideradas, né? A gente sabe que a criança que ali, tem, né? que tá dentro do espectro, eles têm uma maior chance de ter alterações sensoriais. Então, a causa sensorial para o autista ela é muito séria e muito forte. Não acontece em 100% das vezes, mas 80% dos autistas, eles estão mais propensos a ter alterações sensoriais. Então, a gente precisa entender isso primeiro. Mas no caso, né, da gente falando das crianças que não estão dentro do espectro... Normalmente não gosta de nem legumes e nem fruta. A gente precisa primeiro considerar o motivo pelo qual, né? Assim, eu falo que quando a gente descobre a causa, por que a criança está recusando, fica muito mais fácil, porque a gente consegue agir ali naquilo que é problema e não ficar simplesmente ali no sintoma, né? Não come isso, então vou fazer isso. Não, mas peraí, vamos tentar entender o motivo pelo qual, para que a gente consiga resolver toda a situação. Se a gente vai na raiz do problema, a gente vai ajudar essa criança não só a comer maçã, não só a comer banana, ou não só a comer cenoura, mas aceitar toda a variedade que ela precisa. Mas então, assim, resumidamente, criança que não come um grupo alimentar inteiro, que não come, por exemplo, todos os alimentos que são verdes, não come nada que é pastoso, não come nada crocante. Essas crianças precisam de ajuda. E aí, gente, alfabetizando o paladar. Essa alfabetização do paladar, né, assim, por que eu criei esse termo, né? Esse termo não é meu, mas por que eu trouxe ele para a nutrição? Quando a gente... Lembra que eu falei que comer é aprendido. Então, precisa ser ensinado. Quando a criança aprende a andar, por exemplo. A criança está próximo de 1 ano, a gente sabe que próximo de 1 ano é mais ou menos quando os bebês começam a andar. A gente começa a promover situações para incentivar aquela criança a andar. A gente dá a mãozinha, aí a criança começa apoiando em alguma coisa, e a gente vai sempre incentivando e sempre partindo do pressuposto que, hoje ele deu um passo e caiu. Mas a gente parabeniza esse passo. Celebrando ali cada etapa, né, Mi? A gente vai celebrando cada etapa e vai dando suporte para os nossos filhos darem 1 passo sem apoio, 2 passos sem apoio. A gente acredita naquilo. A criança que tem seletividade alimentar, além da gente não ensinar, a gente ainda se apega ao fato ruim, vamos dizer assim. A gente fica muito preso nisso. Não come, não come, não come. Poxa, já come maçã, que bom. Vamos nos apegar a esse bom e alfabetizar o paladar pro restante? Quando, então, a nossa criança está aprendendo a andar de bicicleta, a gente sabe que não é de uma hora para outra, que a criança vai começar ali primeiro equilibrando. Enfim, a gente consegue entender que quando essa criança está aprendendo a ler, primeiro ela vai reconhecer as letras, depois ela vai juntar 2 letras, depois ela vai juntar 2 sílabas, até que ela consiga juntar palavras e formar uma frase. Pronto, ela está alfabetizada, ela sabe ler, ela sabe escrever. É um processo. E ensinar a criança a comer, a gente precisa enxergar da mesma forma. É um processo, tá? Para a criança comer verdura, comer fruta, é um processo. E a gente vai começar sempre daquilo, né, aos pouquinhos, quebrando em etapas, para que a gente consiga chegar no resultado final. E a dica é alfabetizar o paladar. Como que a gente faz isso? Com base em 4 Conta aí pra gente. Gente, a dica da Milene agora, hein? Conta aí. A gente precisa, para alfabetizar o paladar, eu dividir essa metodologia em 4 pilares. E sempre construída em cima de uma base. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não começa essa casa pelo acabamento. Ninguém vai pintar, preocupar em pintar, se não existe parede. A gente tem que construir uma base. Essa base, gente, é rotina. Criança sem rotina não vai aprender a comer. Criança tem que estar dentro de uma rotina estabelecida, como? Com aquilo que funciona para a família. Não existe a rotina perfeita, não existe a rotina ideal. Existe aquela que se ajusta a cada caso. Tendo a rotina, a gente vai construir cada um dos nossos 4 pilares, então. Primeiro é a aproximação. Esse é o grande erro. Quando a criança não come, o que a gente acha que a gente tem que fazer? Dar comida.
criar estratégias para que essa criança de fato coma. Muita comida no menino e acha que está fazendo a melhor coisa. Gente, esse é o terceiro pilar. A gente só oferece a comida esperando que essa criança coma depois que ela foi aproximada e estimulada. Por quê? Enquanto a criança não reconhece o alimento como amigo, como prazeroso, enquanto ele vê aquela comida como uma ameaça, comer brócolis para algumas crianças pode ser assustador, especialmente para as crianças que têm alterações sensoriais. E aí, se a gente não estimula, se a gente não aproxima essa criança, a gente não vai conseguir. Então, primeira coisa é aproximar essa criança do alimento, né? E como que a gente faz isso? Dando o alimento? Não necessariamente. Se a pessoa tem medo de cachorro, como que ela vai perder medo de cachorro? A gente vai trancar ela no canil com 5 cachorros e vai falar que agora vai perder o medo? Claro. Mas que não. Nunca. Aí que ela vai ter mais medo, hein? Aí que ela vai ter mais medo. E por que a gente acha que a criança vai perder medo de comida enfiando comida na boca do Pois é, gente. Por que a gente acha isso, meu povo? Não sei. Vocês entendem a gravidade da coisa? Quando é para ensinar a andar de bicicleta, ensinar a ler e escrever, a gente tem consciência que é um processo. E por que para comer a gente acha que tem que ser da noite pro dia? Até ontem ele não comia, hoje tem que comer. Mas eu acho que é isso. É a gente pensar que é natural. Não é. A gente achar que é natural. É o maior erro da gente. É o maior erro. Como eu falei, eu já caí nisso muito tempo, né? Então, a grande questão é entender que é um processo que não é natural, que não vem de fábrica. A gente não vem sabendo comer. A gente aprende a comer. Tá? Igual a gente aprende a andar, a gente aprende a sentar, a gente aprende a falar, a gente aprende. E aprender a comer é mais difícil que aprender a andar e a falar. Sabe por quê? Aprender a andar e falar, existem sentidos específicos que estão envolvidos ali, por exemplo. Existem músculos específicos. Quando a gente fala em comer, está tudo envolvido. Quando a gente fala em comer, comer é o único ato que o ser humano faz que exige os 5 sentidos funcionando de forma harmoniosa, simultaneamente. Sim. Se o tato, olfato, paladar, visão e audição não estiver integrado, funcionando adequadamente, essa criança não vai comer. Sim. Então, olha o quanto é complexo. Só que a gente não acha assim. A gente acha que é natural, né? Então tá, se essa criança não for aproximada do alimento, se ela não reconhecer o alimento como um amigo, a gente não vai dar conta de partir para o próximo estímulo, né? O próximo passo, o próximo pilar. O estímulo, gente. Tô anotando tudo aí. Por que o estímulo existe? O estímulo ele tem que ser algo nosso. Não adianta você falar o que é bom para mim. Não adianta. Por que tem tantas pessoas? Eu trabalhei muito tempo num centro de saúde. E aí as agentes comunitárias falavam assim, eu vou marcar fulano, vou marcar na sua agenda fulano de tal, porque ele está acima do peso, porque ele está com a glicose alta, ele está com colesterol elevado, ele precisa de um nutricionista. Eu agendava e a pessoa simplesmente não aparecia. Por quê? Porque ela não entendeu, ela não tem motivação para aquilo. E não adianta argumento. Adianta você virar para uma pessoa que fuma e falar assim, você sabia que quem fuma tem mais chance de desenvolver câncer de pulmão? Não, gente, essa pessoa, ela tem até consciência disso, mas ela não quer. Ela não quer. Ela não vai mudar. Enquanto ela não quiser, ela não vai parar de fumar. Não adianta argumento. Não adianta você mostrar dados, fatos e falar você pode morrer. Ela vai virar para você e falar assim, você também pode morrer. Sim. E é fato, concorda? Essa pessoa que fuma, ela pode viver muito mais que a gente. Né? A gente pode morrer amanhã, daqui a 5 minutos, não sabemos, enfim. Não adianta argumento. Agora, pensa no seguinte, o cérebro da criança ainda está em construção e desenvolvimento. Se nós adultos que temos nosso cérebro completo, né, o nosso cérebro desenvolvido, se pra gente é difícil esse entendimento, essa maturidade, como que vocês acham que isso vai funcionar com uma criança? Qual é a chance de você falar assim para essa criança? Você tem que comer, senão você vai ficar doente. Você vai ficar desnutrido. Você não vai ter força.
Gente, não existe isso. A Mas, criança ô, Milene, não aí vai a gente acaba também caindo naquela, né? Se você comer tudo, aí você vai ganhar sobremesa. Que também é o ó, né? Gente, chantagem não existe. Quantas vezes a chantagem já funcionou para você? Não Não. existe. Não existe. Você pode até fazer, né? Porque você pensa assim, ah, então tá, eu vou fazer e que aí eu ganho a recompensa. Mas você vai aprender a fazer a partir daquilo. Você vai fazer aquela vez. Ah, se você comer, eu te dou um videogame. A criança pode comer aquela vez, mas ela vai aprender a comer? Não, Não vai. não vai. E você vai dar um videogame a cada refeição? Também Nossa, não. nem se fosse milionário. Meu pai amado. Então, assim, a gente tem que pensar que as estratégias que a gente usa, elas vão impactar diretamente ou para aproximar ou para distanciar essa criança ainda mais da refeição. E aí, quando essa criança, o pai, a mãe, faz chantagem, o pai e a mãe promete um monte de coisa, força, né? Quantas vezes eu já ouvi pais falando assim, eu batia no meu filho, eu segurava a boca dele e enfiava a colher. Enfiava a colher. Sim. Gente, e eu consigo entender. Um pai e uma mãe faz isso por maldade? Assim, hoje a Não. gente está vivendo um mundo que a gente vê, Ah, né, pois pai é, fazendo né? maldade com o filho. Não Mas vamos falar sobre essa parte, né? Mas a gente supõe que não. Que não. a gente entende que uma mãe faz isso é por amor, Sim. sabe? Eu já atendi uma É mulher que falava eu acho que é assim: eu desespero. É batia no meu filho e ia desespero. pro quarto chorar. É É desespero, é desespero. desespero. É Então, desespero. assim, chantagear, forçar, substituir, porque é outra coisa que os pais pensam, né? Beleza, não comeu o almoço, então eu vou dar mamadeira porque ele não fica de barriguinha vazia. Tá, tudo bem, Não a é criança aquilo não vai lá, morrer de é fome. substitui o danoninho, que é igual a um bifinho. Não, quase morro com essa frase. Só que olha só, a criança aprendeu a comer? Não aprendeu. Não. Então, tudo isso vai distanciando essa criança cada vez mais, porque ela vai entendendo que eu não preciso do almoço, eu vou ganhar mamadeira. Para que Sim. que eu vou fazer um esforço de comer? Porque comer é difícil, tem que mastigar, tem que estar sentado na postura certa, envolve muitos nervos, envolve muitos músculos, envolve todos os sentidos. Para quê? Se eu posso estar deitado no sofá assistindo televisão e tomando a mamadeira. Então, a substituição também vai só distanciando essa criança do alimento. Então, o estímulo é isso. O estímulo Ó, é usar a estratégia para que essa rotina, aproximação, aproxima. estímulo. Estamos aqui, ó. Rotina é a base, porque rotina vai sustentar os 4 pilares. Sim. Então, rotina é a base. Primeiro pilar é a aproximação. Segundo pilar é o estímulo. É o estímulo que a gente vai dar para que essa criança se sinta motivada. E essa motivação tem que vir de dentro da criança, não é externa. Não é a mãe falar assim, filho, por favor, come. Você Ele precisa se vai alimentar. falar, não, não vou comer, meu bem. É. É o exemplo que eu dei da pessoa que fuma. Tá bom, vou morrer, e daí? Não tô nem aí pra isso. Né? Então, assim, aí depois que eu aproximei, essa criança não tem medo mais do alimento. Ela sabe que o alimento é um amigo, ela sabe que o alimento pode ser prazeroso. Ok, aproximei. Estimulei, essa criança tem estímulo, ela tem vontade, ela tem desejo, ela quer. Aí tá na hora da gente ofertar. Porque aí sim a gente vai ofertar. Gente, só o Sempre terceiro passo, tá? Que é ofertar. O terceiro. é o terceiro. Mas ofertar também de qualquer forma? Não. Não. E aí a culpa é porque a mãe não sabe cozinhar? A culpa é do tempero da mãe que é ruim? Também não, A gente né? pensa que é. Mas não é. A gente vai ofertar esse alimento partindo daquilo que é conforto para a criança, partindo daquilo que ela gosta, partindo daquilo que ela já dá conta. Por quê? Se você vai no nutricionista e o nutricionista fala assim: ah, tá horrível, seu peso, seus exames, tá tudo errado, você precisa perder 20 quilos. Ai, eu Você ouço sai de lá tanto se sentindo um isso. lixo. Ai, eu sinto. Ah, meu Deus. Você sai de lá se sentindo um lixo, porque você pensa assim, Sim. gente, tá tudo errado, eu tô fazendo um baita de um esforço, eu já não como um tanto de Como coisa, vou eu abro perder mão um monte de 20 coisa. quilos E ainda? como que eu vou perder 20 quilos? É uma meta muito distante. Ela é Sim. alcançável? Pode ser que esteja. É super possível perder 20 quilos.
Mas é fácil? É rápido? Não. Não é. É um processo. E aí, lembra que eu falei que a criança enxerga é o aqui, é o agora? Se a gente falar de algo que vai acontecer lá na frente, não vai funcionar. Quando a gente fala para um adulto que lá na frente ele tem que perder 20 quilos, já é difícil para o adulto processar Nossa, isso. não, eu tô processando ainda, Milene, porque o médico me falou isso. Tô processando. Mas se eu viro para você e falo assim, Pri, você precisa perder 2 quilos. E para perder 2 quilos, nós vamos fazer assim, assim. Aí Nossa, melhora. aí eu já. Não, é maravilhoso. Fala, não, 2 quilos. Aí a gente não acha que é possível. Então é isso. Com as nossas crianças, a gente precisa mostrar para essas crianças que é possível. A gente precisa colocar metas próximas, metas alcançáveis, porque essa criança vai se sentindo segura. A criança que não come, ela é rotulada de chata. É. E aí ela vai se sentindo insegura. Por quê? Todos os amiguinhos comem. O irmãozinho come, o priminho come. Só eu que não Só dou ele conta, eu que sou não. um lixo. A criança se sente mal. Eu sou horrível, sabe por quê? A pessoa que eu mais amo na vida é minha mãe e meu pai. São as duas pessoas que eu mais amo. E eu vejo que eles choram porque eu não sei comer. E a gente ainda fica comparando, né? Você não come, ó, mas seu fulaninho come. A gente faz isso. É. A gente vai fazendo essa criança se sentir cada vez mais incapaz, mais inseguro, porque ele vai pensando, gente, as duas coisas que eu mais amo no universo, meu pai e minha mãe, eu estou chateando ele, eu não dou conta. Da mesma forma que a gente se sente um lixo de mãe, as crianças se sentem um lixo de filhos. Ai, meu Deus. Se fosse isso. Como se fosse isso, né? Assim, uma comparação pesada. Não, mas tem que ser pra gente captar bem a mensagem. Para vocês entenderem que a criança, ela também sofre. A criança que não come, ela precisa ser ajudada. E a gente tem que começar a enxergar a dificuldade alimentar do ponto de vista da criança também, né? Ó, então vamos lá, ó. Já falamos da aproximação, estímulo, oferta e impacto. E aí, nesse momento da oferta, a gente vai partir das metas alcançáveis. Metas alcançadas. Por isso, a gente precisa partir do que a criança aceita, do que já é conforto, colocando um pouquinho no prato, porque se a gente faz um prato gigantesco com um monte de coisa que a criança nunca comeu na vida, não vai funcionar. Né? Então, a gente tem que começar a ter esse olhar. E aí, depois disso, o quarto pilar é a perpetuação. O que é perpetuação? É a criança continuar fazendo aquilo que ela aprendeu. Porque também a gente não quer que essa criança coma bem de forma transitória. Ah, comeu bem por 2 anos, depois pronto. Agora só toma refrigerante, come... Não é isso. A gente quer ensinar para essa criança a comer bem e com prazer pelo resto da vida. Então, a gente começa a usar estratégias para criar esse relacionamento com essa criança. Fazer com que ela vá construindo na cabecinha dela o quanto é prazeroso comer bem. O quanto é prazeroso estar envolvido no contexto da alimentação. E aí, lá na frente, essa criança vai ser o adulto que não vai querer pedir fast food, por exemplo, porque está com preguiça de cozinhar. Porque ela entende. Não é porque ela vê aquilo como eu não posso comer um fast food, porque ela tem... Oi, travou? Deu uma travada, mas já acabou. Eu falo por mim, assim, hoje, né, eu não como glúten, não como leite. Muitas pessoas pensam assim, tadinha, que vida triste ela tem. Muitas vezes eu escuto assim, nossa, mas deve dar um trabalho, você tem que fazer tudo, né? Você não pode comprar as coisas na rua. Gente, não, é prazer, é prazeroso pra mim. Eu tenho prazer nisso. É isso que a gente quer, é ensinar essas crianças a terem prazer, a gostar, a querer, a desejar. E aí é aí que a gente vai, então, usando estratégias para essa criança continuar ali motivada. Sim. Mi, a gente está cheio de perguntas, não vai dar tempo da gente responder todas, mas assim, com certeza que as suas explicações foram muito esclarecedoras. E, gente, se tiverem dúvidas, vocês acompanhem o Instagram da Milene, @bebêbomdegarfo, que é maravilhoso. Tem curso, tem stories maravilhosos que eu adoro. Aquele do refrigerante, o vídeo do refrigerante,
com a voz da Rochelle. Gente, é demais, sabe? Vocês vão Pois é. amar. Acompanhem o Instagram dela, que vocês vão amar as dicas que ela dá, os cursos, tudo assim, muito maravilhoso. Acho que você está cumprindo muito bem o propósito, viu, Mi? Que bom. Eu fico muito feliz, muito grata mesmo. Eu amo o que eu faço e a cada dia eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa missão, porque de fato eu vejo isso como missão. Com certeza. E ó, pra gente finalizar, gente, ó, depois a gente tenta marcar outra live com a Mi, tá, pra responder as perguntas. Eu queria que você deixasse um recado aqui para todo mundo que assistiu a live, para os pais do Amor Especial, para quem ainda vai assistir a live também, Mi. É isso aí, gente. Contem sempre comigo. Comecem a enxergar a dificuldade alimentar do ponto de vista da criança e comecem a buscar ajuda para vocês também. Quando a gente tem ajuda, quando a gente tem suporte, fica mais fácil, a caminhada fica mais leve. Ter um filho que não come é muito pesado. Não carreguem esse peso sozinhos, não. Busquem ajuda e contem comigo que no que eu puder ajudar vai ser um prazer. Né? Como a Pri falou, tem muito conteúdo no meu Instagram, diariamente eu posto muitas coisas, tem vídeo no YouTube, tem grupo de Telegram, a gente faz tudo que pode para poder levar essa informação, porque eu sei de fato o quanto isso é pesado e podem contar comigo para ajudar vocês ao longo dessa caminhada, que vai ser um prazer. Maravilha. Ó, e todos esses canais é o @bebê bom de garfo, como que é? Lá no Bebê Bom de Garfo, tá, né? Quando vai lá no meu perfil, na minha bio, tem o link que direciona para tudo lá. Já vai para tudo, gente. Amei nossa live, Mi. Muito obrigada. Você tá aí disposta, ainda com a furadeira aí em cima. Mas tá maravilha! Muito bem, ó, dá um beijo nos seus meninos, que assim, gente, vocês curtem lá o Instagram dela, vocês vão ver que menino mais fofo que a Milene tem. Mais fofo, eles comendo, ela posta de vez em quando aí, lendo também, nem deu tempo da gente falar, né, da leitura também, que é bem legal deles fazerem. Eu vejo. Ih, tem muita dica. Ai, gente. Mas vai lá no Instagram que tem muito conteúdo, vai ser um prazer. Sigam lá, Milene. Sigam também o grupo de pais, Amor Especial. E, Mi, só gratidão pela sua vida, pela sua profissão, pela sua família. Muito, muito obrigada. Amém. Eu quem agradeço. Obrigada pelo convite. Ótimo final de semana. Beijo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui na live com a gente. Tchau, tchau. Tchau.